Alô, bom dia, estamos de volta nesta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, sejam todos bem-vindos. Eu dei uma risadinha aqui porque estamos de volta, hoje é complicadíssimo. Eu tenho lido de jornalistas americanos importantes que é tanta notícia que eles mesmos não conseguem mais acompanhar. É tanta novidade promovida pelo governo Trump que não dá para acompanhar. Mas eu estou aqui, de novo, pelo menos alguma coisa eu posso pensar disso tudo. Aliás, como estamos sendo tragados pelos acontecimentos, o melhor mesmo é criar uma síntese, formar uma síntese. E eu trago imediatamente uma síntese sobre o que está acontecendo. Donald Trump e Elon Musk estão passando o correntão na América e de quebra no mundo também. Explico, vocês talvez não conheçam a expressão correntão ou passar o correntão. Isso é muito comum em lugares de alta produção na lavoura, como aqui, o oeste do Paraná, a minha região. Os primeiros colonos que vieram para cá usaram muito o método do correntão, que resume-se a dois tratores de esteira, ligados nas extremidades a uma enorme e poderosa corrente. Era a maneira mais rápida e econômica de limpar uma área para transformá-la em lavoura. A corrente, onde passava, claro, ia derrubando o mato rapidamente. Pois acreditem, é exatamente isso que Donald Trump e Elon Musk estão fazendo na América. Passando o correntão. Muita notícia então, portanto, mas vamos começar pelo que está acontecendo no mercado. As agências internacionais de notícia informaram que o mercado de ações europeus e asiáticos e os futuros de Wall Street caíram acentuadamente após Trump impor tarifas. Especialmente também esperam um declínio nos ativos do Canadá e do México, enquanto a China não negocia devido ao Ano Novo. O presidente dos Estados Unidos disse que em breve aplicaria medidas semelhantes à União Europeia. Trump disse em relação à União Europeia, eles estão se aproveitando de nós. Trump disse também que o bloco europeu está realmente deslocado em termos de comércio e que o seu governo tomará medidas para corrigir o desequilíbrio. Se ele diz que tomará medidas, é porque ele tomará medidas. Pânico. Pois é. Por falar em pânico, quem realmente está em pânico hoje é o pessoal da USAID. Para quem não sabe, basta dar um Google. USAID significa o seguinte: Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional. A sua função é promover o desenvolvimento econômico e social e sustentável em países parceiros. A USAID atua em mais de 100 países com o objetivo de promover saúde global, criar mercados e parceiros comerciais para os Estados Unidos, fomentar a boa vontade no exterior, promover o desenvolvimento sustentável, proteger florestas tropicais e ecossistemas naturais, diminuir a mudança climática global, reduzir a transmissão de doenças comunicáveis, promover o crescimento comercial de pequenas e microempresas e deter o tráfico de seres humanos. Então, a princípio, USAID parece ser uma maravilha, uma agência maravilhosa, não é mesmo? Pois é, mas por que eles estariam em pânico? A propósito, quem deu o Google verá que a USAID já trabalhou com o Brasil em projetos de reforma do ensino e de assistência técnica à educação. Mas então a pergunta é essa: por que o pessoal da USAID estaria em pânico hoje? Preste atenção, você que dorme. As agências internacionais estão publicando que Elon Musk retuitou uma publicação dizendo que a USAID havia investido 53 milhões de dólares na organização EcoHealth Alliance, que usou os fundos para apoiar pesquisas sobre funções do coronavírus em laboratório de Wuhan. Mas isso é só a pontinha do iceberg.
O empresário americano Elon Musk acusou a agência dos Estados Unidos, a USAID, para o desenvolvimento, a Agência para o Desenvolvimento Internacional, de financiar pesquisas com armas biológicas, incluindo um laboratório ligado à disseminação da Covid-19. Ele disse na sua conta no X: você sabia que a USAID, com dinheiro dos seus impostos, financiou pesquisas sobre armas biológicas, incluindo a Covid-19, que matou milhões de pessoas? Isso ele perguntou no X, e disse o seguinte: ele chamou a agência de ninho de víboras marxistas radicais de esquerda que odeia os Estados Unidos. Disse mais: a USAID é uma organização criminosa, está na hora dela morrer. Bem, o relatório citado por Musk citou um relatório dizendo que a USAID também tem pago veículos de comunicação para publicar sua propaganda marxista. Ele também respondeu a relatos de que a agência está financiando a produção de heroína no Afeganistão. É pouco. Bem, então aqui a matéria, uma das matérias sobre esse assunto publicada no RT News, diz que Musk citou um relatório que aponta que a USAID tem sido repetidamente ligada a atividades de inteligência e até mesmo que seu ex-diretor admitiu que a agência foi infiltrada por pessoas da CIA de cima a baixo para plantar agentes em todo tipo de atividades no exterior, atividade governamental, voluntária, religiosa, seja o que for. O relatório também observa que a USAID foi associada a golpes no Haiti, Ucrânia, Egito, entre outros países. É claro que isso não justifica a invasão da Ucrânia, mas quando Putin dizia já em 2015, 2016, que a CIA estava trabalhou para derrubar o regime, o governo de Viktor Yanukovych, e também trabalhava em laboratórios de ganho de função. Parece que as coisas estão mais claras agora nesse sentido. Pouco depois, diz o RT News, descobriu-se que a Social Network X, de propriedade de Elon Musk, havia removido a conta da agência da plataforma. Bem, aliás, até o site da agência já não está operando. Claro que Donald Trump também falou sobre a USAID. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional tem sido administrada por um bando de lunáticos radicais, disse Trump. Esta agência é comandada por um bando de lunáticos radicais e vamos tirá-los de lá. E depois, então, tomaremos uma decisão, disse Trump a repórteres. Pois é. Bem, quem também está falando sobre esse assunto, entre outros tantos da modalidade correntão, é Mike Snyder, do Natural News. Ele fez um post, fez uma matéria muito longa, dando um resumo, praticamente tentando fazer um resumo, apesar que é difícil, de tudo que Trump e Elon Musk estão fazendo nos Estados Unidos. Vale muito a pena o seu artigo porque, como disse, ele faz um resumo, mas também coloca alguns pontos de vista interessantes para a nossa reflexão. Começando o artigo, ele diz o seguinte: a maior e mais inchada burocracia da história do mundo foi lançada em um estado de caos completo e absoluto depois da chegada de Trump. Não tenho ideia de como tudo isso vai acabar, mas com certeza é divertido assistir. O presidente Trump está demitindo pessoas à torto e à direito. E Elon Musk está atacando Washington DC como um touro numa loja de porcelanas. Acho que as palavras choque e pavor nem começaram a descrever o que estamos testemunhando. Ninguém jamais ousou entrar nessas agências governamentais ultrapoderosas e começar a virar o jogo, pois é o que está acontecendo. Quando decidi escrever esse artigo, ele diz,
eu estava me sentindo bastante sobrecarregado, porque há tanta coisa acontecendo agora que é, como eu disse, difícil de acompanhar. Esse será um artigo muito longo, porém eu farei um passo de cada vez. Aqui a tradução é difícil, mas farei por partes. Com tudo isso dito, vamos dar uma olhada em só alguns dos destaques. Por exemplo, em relação ao Tesouro dos Estados Unidos, ele diz: se você quiser entender o que realmente está acontecendo em qualquer organização, você precisa acompanhar o fluxo do dinheiro. Então, Elon Musk queria ter acesso ao sistema de pagamento do Tesouro dos Estados Unidos. E o novo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, concedeu-lhe este acesso na sexta-feira. Ou seja, se um investigador quer saber o que está acontecendo, é aquela história: siga o dinheiro, não é não? Pois então, Elon Musk conseguiu o que queria, a chave para entrar no Tesouro e seguir o dinheiro, o que, claro, também está levando pânico. Após entrar no Tesouro, Elon Musk descobriu que os agentes de aprovação de pagamento do Tesouro dos Estados Unidos estavam simplesmente carimbando todas as solicitações de pagamento que eram enviadas a eles. Ou seja, sem nenhum critério de averiguação, apenas carimbando: passa aí, o dinheiro não é meu mesmo? Aí ele pergunta: você consegue imaginar um emprego desses? Sujeito muito bem remunerado, aí na casa dos 6 dígitos, sendo usado apenas para carimbar ordens de liberação de arame, cascalho, bufunfa, din-din, não é mesmo? Você recebe 6 dígitos, diz Mike Snyder, simplesmente para aprovar cada solicitação de pagamento que chega até você. Geralmente são solicitações do Partido Democrata para essas coisas como a USAID planeja, por exemplo. Isso literalmente parece um dos empregos mais confortáveis da América. Todos os anos, confortáveis por quê? Porque é só carimbar. Todos os anos, mais de 6 trilhões de dólares são desembolsados através do sistema de pagamento do Tesouro dos Estados Unidos. Em um ano típico, mais de 1 bilhão de pagamentos são feitos pelo Tesouro dos Estados Unidos. E, prestem atenção, nenhum deles foi negado. Eles estão lá apenas para carimbar, né? Aprovado, aprovado, aprovado. Espero, diz Mike Snyder, que Elon Musk e sua equipe consigam criar um sistema que filtre fraudes, roubos e corrupção. Se conseguirem fazer isso, imagino que a economia será substancial. Mas tem mais. Elon Musk também está levando o correntão para outros setores, como a de gestão pessoal, o escritório de gestão pessoal, que, segundo Snyder, é o maior departamento de RH do mundo. Por um momento, diz ele, gostaria que você imaginasse um pesadelo burocrático em que milhares de funcionários públicos estão correndo por aí, criando políticas de força de trabalho insanas para todo o governo. É basicamente isso que o escritório de gestão de pessoal tem feito. Esse escritório, a sigla desse escritório pode ser OPM, vamos chamar de OPM. É basicamente isso que o OPM está fazendo. Literalmente, uma das primeiras coisas que Elon Musk e sua equipe fizeram em 20 de janeiro foi assumir o comando do escritório de gestão pessoal, OPM. Essa foi uma jogada brilhante. Os dados dos funcionários que o escritório de gestão pessoal tem em seus sistemas serão extremamente úteis quando Trump e Elon Musk decidirem quem eles querem manter nos seus empregos e quem eles querem demitir. Para evitar que os atuais funcionários da OPM sabotem esses esforços, Elon Musk e sua equipe decidiram bloquear esses funcionários desses sistemas. Disseram-nos que os trabalhadores da OPM parecem ter visto um fantasma. E agora parece que Trump está preparando-se para reduzir drasticamente o tamanho da sua força de trabalho. Mas tem mais. Voltando aqui, Mike Snyder fala aqui
sobre a USAID. Existem muito poucas agências governamentais mais corruptas que a USAID, e isso é dizer muito. Quando funcionários da equipe de Elon Musk foram até a sede da USAID, eles foram fisicamente impedidos de entrar. Em resposta, os representantes da equipe de Elon Musk ameaçaram chamar os agentes federais para terem acesso à agência. No final, a equipe de Musk venceu. Se você for ao site USAID agora, verá que ele foi fechado, não está mais em operação. Muitos dos piores exemplos de desperdício governamental vêm justamente da USAID, descobriu Elon Musk. Eles têm recebido dezenas de bilhões de dólares em financiamento governamental, ou seja, do dinheiro do contribuinte, isso por ano. E isso lhes permitiu brincar de Papai Noel com o mundo, mas o Papai Noel bem esquerdista, não é? Além disso, esbanjar tanto dinheiro para a USAID também foi muito bom para o Partido Democrata, claro. Em sua conta no Twitter, Robert Starbuck detalhou o seguinte: a USAID funciona essencialmente como uma máquina de lavagem de dinheiro para os democratas em Washington. Eis como funciona. Ativistas criam ONGs obscuras. Democratas financiam essas agências governamentalmente. ONGs fazem o mínimo necessário ou prejudicam ativamente os Estados Unidos. Ativistas são pagos e doam para os democratas. É por isso que é lavagem de dinheiro. Pega o laranja lá, ele recebe, fica com um percentualzinho e passa o resto para os democratas poderosos. Além disso, a USAID ajudou a espalhar o seu absurdo de ideologia de gênero e trouxe milhões de imigrantes ilegais para os Estados Unidos, para o nosso país. É por isso que os democratas estão surtando com a possibilidade do USAID ser fechado pelo presidente Trump e por Elon Musk. Isso precisa ser feito. Aí diz Mike Snyder, há rumores de que o presidente Trump decidiu sim colocar a USAID sob a autoridade do Departamento de Estado e que ela não será mais independente. Agora, outra agência em pânico, a EPA. EPA. Bem, se você der um Google, que é EPA, né? Se você der um Google, lerá o seguinte: a EPA é um órgão, ou IPA, é um órgão público independente estabelecido sob Lei de Agência de Proteção Ambiental, Lei de 1992, ou seja, Agência de Proteção Ambiental. Bem, eu acho que isso já diz muita coisa. Voltando aqui à matéria, parece que a EPA, poderá em breve ficar muito, mas muito menor. Na semana passada, mais de 1.000 funcionários da EPA foram notificados de que são considerados em estágio probatório agora. Agora eles estão sob estágio probatório e podem ser demitidos em breve. Mas tem mais. O FBI, todos sabiam que grandes mudanças aconteceriam no FBI. E agora essas mudanças começaram. Na semana passada, o Washington Post informou que pelo menos 8 altos executivos do FBI seriam demitidos ou estavam sendo demitidos. Snyder disse que ficou chocado ao ouvir isso, mas o expurgo no FBI certamente não parou por aí. Um repórter da NBC relatou mais tarde que mais de 20 chefes de escritório de campo do FBI estavam sendo demitidos. Mas isso não foi tudo. Aparentemente, um total de 88 agentes e gerentes foram literalmente expulsos de seu escritório na sexta-feira. É claro que o que vimos até agora, diz Snyder, é a ponta do iceberg. Um grande número de funcionários federais estão trabalhando em casa desde o início da pandemia, não voltaram mais para os escritórios e terão que começar a aparecer nos escritórios todos os dias para provar que são necessários. Se eles optarem por não regressar, receberão, claro, de bom grado seus papéis de demissão. No final das contas, diz Snyder, isso
leva a força de trabalho do governo a uma redução drástica. E ele pergunta, de quanto será essa redução? 10%, 20%, 30%, 40%? Ninguém sabe ao certo. Pode ser bem mais do que 20%. Porém, ele diz o seguinte: em toda a história dos Estados Unidos, nunca vimos nada parecido e há pânico generalizado entre os funcionários federais nesse momento. Isso já foi proposto por muita gente, redução da máquina. Mas, com a chegada de Biden ao poder, só o que se viu foi um inchaço ainda maior. Daí porque pode-se prever, sim, um grande pânico nos Estados Unidos nesse momento, numa parte da América nesse momento. Então, Mike Snyder termina fazendo pensar, evidentemente. Ele diz que depois de todos esses anos, é bom ver alguém finalmente tomando uma atitude, mas que não haja dúvida nesta coisa. Esse expurgo, diz ele, será extremamente prejudicial. Se por um lado será maravilhoso, é preciso entender que há um processo aqui doloroso agora, que são, evidentemente, as dores de parto. Então ele diz: esse expurgo será extremamente prejudicial para a nossa sociedade num primeiro momento e terá implicações econômicas muito sérias. Por isso eu comecei esse vídeo lembrando que as bolsas, estão em queda no momento. Desde 2009, diz ele, aproximadamente 26 trilhões de dólares foram adicionados à dívida nacional. Ao tomar emprestado e gastar trilhões e trilhões de dólares que não tínhamos, isso nos permitiu viver um padrão de vida muito mais alto do que realmente merecíamos. Porém, então, ele diz o seguinte: as dores de parto têm a ver com isso. Nós teremos que cair na real, sair desse mundo bolha fictício criado pela esquerda e suas maquininhas de impressão de dinheiro que nos davam a sensação de um mundo maravilhoso para uma realidade bem mais difícil. Então ele termina: se reduzirmos os gastos do governo e reduzirmos drasticamente o tamanho do governo federal, haverá, claro, consequências enormes. Então, ele alerta: estejamos prontos para isso. Ou, pelo menos, ele espera que você esteja pronto para isso. Nada será fácil para limpar. Bem, é a história do correntão, né? O correntão limpa, sim, uma grande área, mas é uma ação tremenda, principalmente ali naquele pequeno ecossistema que será transformado em lavoura. Mas depois, algum tempo depois, ver-se há uma lavoura bonitinha, gerando muitos dividendos, não é mesmo? Por assim dizer, ou lucro. Bem, o problema é esse: nós estamos só no início do correntão. Então, estejamos preparados, diz Mike Snyder, fazendo pensar. Vamos ver se temos tempo para mais uma notícia? Não, não temos tempo para mais nenhuma, mas, só para finalizar, o Panamá, a exemplo de Maduro, afinou. Eu volto a esse tema assim que possível. Por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe, se possível, os nossos conteúdos. Até depois, até a tardinha, se Deus quiser.